Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 8. Eclesiastes, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 5 a 8. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele. Visto que não sabe o que há de acontecer, quem lhe dará a entender o que haja de acontecer? Ninguém há que tenha domínio sobre o vento para o reter. Assim também, ninguém tem poder sobre o dia da sua morte. Como não há altas em época de guerra, tampouco a impiedade libertará os que a praticam. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Cumpra, Senhor Deus, a tua palavra, que vai ser exposta, Senhor Deus, nas nossas vidas. Nós te entregamos nossos corações, nossas vidas, te entregamos, Senhor, os nossos queridos, te entregamos, Senhor Deus, os nossos corações diante de ti. Pai, que a tua palavra encontre morada dentro de cada um de nós e que teu Espírito Santo produza a obra para a qual ela foi destinada nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? É muito interessante esse tempo, que diz, esse texto, aliás, que diz assim, que o sábio discerne o tempo e o modo. O tempo e o modo. E é muito interessante, nós encontramos grandes meditações no livro de Eclesiastes. E aqui nós vamos ver o que se tem algo que nos incomoda, é a questão muitas vezes do tempo e as questões também do modo. Modo como? Modo como nós agimos diante das circunstâncias e a visão de Deus dentro deste modo. Amém? Assim nós vamos ver, amados, que nós vamos estar falando hoje sobre basta a cada dia o seu próprio mal. Esse é um versículo que nós encontramos lá no livro de Mateus, que nós vamos falar sobre ele mais adiante. Mas eu gostaria de ponderar com os amados algo que o Espírito Santo de Deus me incomodou muito essa semana. Me incomodou de diversas maneiras. Ele me incomodou com relação à igreja, com relação a pessoas que eu convivi, e no meu coração também uma necessidade gritante de falar sobre isso, sobre a questão da ansiedade. Quando nós falamos em ansiedade, amados, nós precisamos entender, existem dois tipos de ansiedade. Existe uma ansiedade benéfica e existe uma maléfica. Qual que é aquela ansiedade benéfica? Eu tenho uma viagem para fazer. Tá tudo pronto, chegou o dia da viagem, né? Então você tem uma ansiedade que é benéfica para você, que está respondendo a algo que você ansiou e que está se cumprindo. É uma ansiedade benéfica. Talvez uma proposta de emprego, talvez, alguma coisa importante, interessante que você esperava e que você conseguiu, é uma ansiedade benéfica. Mas existe também aquela ansiedade maléfica. Qual que é aquela ansiedade maléfica? Você vai ver o quê? Que é quando realmente você está realmente diante de uma situação. Você antecipa um fato que pode ou não acontecer. Presta atenção. Você antecipa um fato que pode ou não acontecer. Qual que é o resultado? Qual que é a diferença? Você vai dizer assim, então como que eu vou saber qual que é uma benéfica ou que é uma maléfica? Resultado. Você vai ver o quê? Que aquela ansiedade benéfica te produz alegria. E normalmente ela é rápida. Ela vem rapidamente, cumpre o seu propósito e deixa um saldo de alegria.
A maléfica não. A maléfica normalmente ela vem antes, muito antes do fato acontecer. Você vai ver o quê? Que realmente ela demora, às vezes meses. Tem pessoas que vivem sob ansiedade anos. E você vai ver o quê? Que o resultado dela é o quê? Insatisfação e medo. Insatisfação e medo. É o resultado o quê? Dessa ansiedade que é maléfica. E nós vamos ver o quê? Que hoje, amados, nós olhamos de um modo geral e eu vejo que é algo que se alastra principalmente entre os jovens. Os mais velhos normalmente já são mais comedidos com relação a isso, né? Nós, os mais velhos, talvez o quê? Pelo que nós já vivemos, pelo que nós já sentimos, pelas nossas expectativas, por aquilo que conseguimos, por aquilo que não conseguimos. Temos grandes experiências. Mas nós vemos que a ansiedade é algo que nós temos visto muito entre os jovens. E o Espírito Santo de Deus tem me incomodado com relação a isso bastante. E você vai ver o quê? Que com relação a isso, nós entendemos o quê? Outras coisas acerca dessa ansiedade que nós precisamos ponderar. O que na realidade a ansiedade maléfica faz com uma pessoa? Vamos entender? Tira o sono, produz uma inquietação constante, produz taquicardia, produz malefícios na nossa saúde. Trabalhei numa linha de pesquisa de estresse, produz diarreia. Tem gente que tem hipertensão, tem outros que têm hipotensão, outros têm depressão, outros têm distúrbios gástricos e assim por diante. Nós vamos ver o quê? Que produz malefícios na nossa saúde. Sabe por quê, amados? Porque a fonte não é o Senhor. A fonte dessa ansiedade não é do Senhor. E nós vamos ver o quê? Que o fim de tudo gera medo, insatisfação e insegurança. E é sobre isso que nós vamos ver hoje. E nós vamos ver, amados, o que essa ansiedade maléfica não faz por nós. Ela vem e ela não faz por nós. Ela não muda o tempo, ela não muda os fatos, ela não muda as perspectivas, ela não te promove, a ansiedade não te promove. Não é porque você está ansioso que você vai ser promovido. Não é porque você está ansioso que você vai ser curado. Não é porque você está ansioso, presta atenção no que eu vou te dizer, que você muda o coração de Deus. A ansiedade, portanto, amados, maléfica, não produz benefício nenhum, porque a fonte dela não vem do Senhor. Diferente da outra, né? Aquela alegria que vem e que realmente te completa, que você realmente sente aquela ansiedade que produziu algo bom. É fruto de Deus. Você vê claramente a diferença quando você vê o quê? A alegria de um lado e você vê o quê? O medo e a insatisfação do outro, né? Nós vamos ver, amados, que nós precisamos tomar uma atitude diante disso. O que nós podemos fazer diante disso? Primeiro ponto, detectar que ela está presente. Fundamental. Ninguém lida com aquilo que você não consegue enxergar, ok? Então nós vamos ver o quê? Que a primeira coisa é nós termos consciência de que a ansiedade está presente. Segundo ponto, decida-se vencê-la. Nós precisamos ter uma decisão, amados, de vencê-la. Sabe por quê? Deus vai te ajudar, mas existe algo que você precisa fazer. Não tem jeito, amados. É a mesma coisa, a questão do perdão, né? Eu decido perdoar. Opa, o Espírito
decisão. E eu tenho que pegar os meus dias e empregá-los em ter vitória naquilo que eu decidi fazer. Isso vale, amados, para todos os nossos sentimentos. Todos. Aqui nós estamos tratando da ansiedade, mas vale para todos os nossos sentimentos. Vale para a questão do perdão, vale para a questão do medo, vale para a questão de murmuração. Nós temos que vigiar muito, senão a gente tende a murmurar. E nós vamos ver o quê? Que tudo é uma questão de decisões e tomada de posição, né? E você vai ver o quê? Que você realmente vai, o quê? Vai viver acima disso, amém? Dessa forma, nós vamos ver o quê? Eu vou ler aqui em Mateus 6,34. Você não precisa abrir. Eu vou dizer para você. No final do versículo diz assim: basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus disse isso para nós. Sabe por quê, amados? Nós temos que viver o dia presente. Nós vamos ver que a palavra de Deus nos fala lá em Tiago 4. Um texto muito importante que eu quero que realmente você escute com atenção. Diz assim, em Tiago, no capítulo 4. Por que Jesus falou, basta cada dia o seu próprio mal? Aqui em Tiago 4, 14, 15, diz assim, ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Um dia de cada vez. Amados, nós temos vivido uns tempos muito estranhos, mas eu creio que Deus está trabalhando na igreja com isso. Às vezes, nós estamos convivendo com uma pessoa e nesse tempo dessa pandemia, passa 2, 3 dias e a pessoa morreu. Eu quero dizer, amados, algo muito particular da minha vida. Quando foi detectado o problema do meu esposo, e que eu perguntava ao Senhor todos os dias, Senhor, quanto tempo eu tenho com meu marido? Ele não sabe disso. Quanto tempo eu tenho com o meu marido? Para rebater essa ansiedade. Sabe o que eu dizia? Senhor, obrigado pela vida do meu marido, porque eu posso morrer antes dele. Todas as vezes que eu pensava isso, amados, e que o diabo queria jogar uma insegurança, uma insatisfação e um medo no meu coração, eu rebatia, eu falava, não. Bem esse texto de Tiago me vinha à mente. Nós não sabemos o dia de amanhã, amados. Nós não sabemos se vamos estar aqui no dia de amanhã. Às vezes a gente olha para alguém e fala, nossa, vai morrer. E de repente você olha uma outra pessoa que você não imaginava e fala, morreu. Falibilidade dos nossos dias. E todas as vezes que esse sentimento vinha para dentro de mim, eu rebatia. E eu dizia, não, meu marido vive, e eu posso não viver o amanhã. E eu quero te dizer, amados, que lá em Provérbios 12, 25 diz assim, a ansiedade, tem poucos versículos que falam o termo ansiedade, esse é um deles. A ansiedade do coração do homem o abate. Viu a natureza? A origem dessa ansiedade, como é maligna? Porque Deus não tem o propósito de nos abater, amados. Se abate, a fonte não é do Senhor. Diz assim, a ansiedade do coração do homem o abate, mas uma boa
palavra o alegra. Amém? E nós vamos ver, amados, que para vencermos tudo isso, o que nós precisamos? Estar nos alinhando com a palavra. Detectamos? Sim, detectamos a fonte maligna. Não vamos aceitar isso na nossa vida. Nós não estamos aqui para sermos o quê? Assediados pelo diabo e ele impor aquilo na nossa vida. Decidimos o quê? Vencer isso. Nós vamos ver o quê? Que realmente o Senhor nos fala. Volto a dizer, em Tiago, que nós não temos domínio sobre o nosso dia seguinte. Lembra, Jesus disse, basta a cada dia o seu próprio mal. Tudo aquilo que nós enfrentamos. E às vezes a gente pensa assim, nossa, parece que só eu enfrento isso. Não, amados. Não. Longe disso. Nós vamos ver que graças a Deus nós podemos levantar, nós podemos dar graças ao Senhor, nós podemos o quê? Ter a nossa vida, temos o nosso lar, nossas famílias, privilégio de Deus, enquanto outros não têm nada disso. Nós vamos ver o quê? O que nós precisamos fazer? Primeira coisa. Depois o quê? De discernir a ansiedade e decidir dominar sobre ela. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. Aí que entra a nossa disposição e o nosso coração. A nossa disposição e o nosso coração em realizar disso, né? Por quê? A palavra de Deus em 1 Pedro 5,7 diz assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Esse é outro versículo que usa o termo ansiedade também. Porque ele tem cuidado de vós. Lançar sobre ele. É interessante, né? Porque quem vai pescar quer trazer peixe. Não é? Quem vai pescar quer trazer peixe. Quando ele lança o anzol, o que ele pretende? Vir com peixe. A mesma coisa, amados. Quando nós falamos o quê? Lançai sobre ele a vossa ansiedade. Nós estamos vendo o quê? Que nós queremos voltar com o resultado. Em nome de Jesus. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Amém? E nós vamos ver. Tem algo. Eu ouvi uma palavra que eu fiquei com aquilo no meu coração. Algo que o diabo não quer que você faça quando você está aflito. Ore. Há um respaldo disso? Sim. Lá em Tiago 5,13, o Senhor nos diz assim, existe alguém entre vós aflito? Ansiedade produz aflição. Ore. Ore. Porque tudo que o diabo não quer, amados, é que você ore. Que eu ore no momento que eu estou ansiosa ou aflita. Ele não quer. Sabe por quê? Porque ele sabe que o Senhor vai intervir. Ele tem uma promessa para você. Ele tem uma promessa para mim. E o Senhor vai intervir na situação. E nós vamos ver que realmente a palavra de Deus nos ensina que o Senhor tem domínio sobre isso. O Senhor tem domínio. Se nós colocarmos o Senhor sobre isso, ele vem sobre nós. Aqui veja bem, Eclesiastes 10, 4 diz assim, a calma desfaz grandes erros. Sabe por quê, amados? A ansiedade produz outros danos ainda, né? Você está ansioso acerca de uma pessoa, o que você pensa dela? O que quer? Você pensa dela o que quer. E eu fico me lembrando, sabe, da palavra de Deus quando a questão de Abraão, quando ele foi lá para o Egito, Abraão que quando andou por terras longínquas, e ele imaginava que Sara seria tomada por esposa de Faraó. Lembra disso? Com Isaac aconteceu a mesma coisa. Isso, amados, é um quadro de ansiedade.
Isso é um quadro de ansiedade. Por quê? Você imagina inclusive o mal dos outros, que os outros estão pensando assim e assado. Quando muitas vezes não tem nada a ver com aquela situação. Às vezes a outra pessoa tem um coração sereno e tranquilo, mas a nossa mente pode fazer o quê? Um mau julgamento do outro por ansiedade. Por isso que a palavra de Deus fala que a calma desfaz grandes erros. E o antagonismo da ansiedade é a calma. E nós vamos ver, amados, que essa é a tua parte, essa é a minha parte diante da ansiedade. Dominar sobre ela. Nós vamos repreender a ansiedade. Você coloca o Senhor em primeiro lugar. Bateu uma aflição? Levante-se e ore. Nós aqui todos falamos em línguas. Nós temos essa graça do Senhor de poder o quê? Realmente orar em línguas. Podemos ouvir um louvor. Não está conseguindo dominar os seus pensamentos? Aumenta o louvor, aumenta o tom da sua voz orando ao Senhor. Abafa, domine sobre a ansiedade em nome de Jesus. Amém? E outra coisa, meu amado, minha amada, palavras da tua boca. Palavras da tua boca vão te destruir ou te construir. Nós sabemos disso. A vida e a morte estão no poder da língua. Nós vamos ver o quê? Que quando nós realmente entendemos que vamos dominar sobre aquilo, em momento algum nós vamos deixar o quê? Isso morrer dentro de nós. Amados, nós podemos clamar ao Senhor. Nós acabamos de cantar. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Quem nos acode no momento de dor é o Senhor. Quem nos acode no momento da ansiedade para que ela não nos domine é o Senhor. Nós precisamos disso na nossa vida. Nós precisamos estar diante do Senhor para que a calma, a paz que só Jesus pode dar, inunde as nossas vidas. O Senhor é a teu favor. O Senhor é a meu favor. E o que nós precisamos? Sermos a favor de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos estar orando acerca disso. Como a natureza da ansiedade é maligna, nós vamos repreender essa natureza maligna. Amém, amados? Toma a tua posição, toma a tua armadura do Deus vivo, levanta a tua mão, tome autoridade no nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque nós vamos nesse instante estar orando ao Senhor, porque nós descobrimos a fonte, e a fonte não provém do Deus vivo. Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Eterno. Jesus Cristo que veio como homem, morreu, ressuscitou dos mortos. Está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Muito obrigado porque o Senhor nos deu autoridade, Senhor Deus, contra os poderes do maligno, Pai. Para que nós possamos sermos vitoriosos na nossa vida, porque o Senhor é a nosso favor. Nesse instante, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo poder do seu sangue, ó Pai, nós queremos repreender, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, toda obra de ansiedade no meio do seu povo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós repreendemos e ordenamos fora, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pai, porque o Senhor nos deixou na tua palavra uma promessa,
E Cristo Jesus é fiel para cumpri-la, Senhor. Quando Ele nos diz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe nem se atemorize o vosso coração. Pai querido, todos os malefícios que vieram com a opressão do diabo sobre a ansiedade, sobre a saúde física, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tudo aquilo, Senhor, que Satanás quis colocar de medo, de insegurança, caia por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós tomamos autoridade, Senhor, no seu santo nome. E ordenamos e bradamos, sai do nosso meio, sai da vida dos nossos amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor Deus, venha nos inundar com a tua presença. Senhor Deus, porque grande é a tua bondade e a tua misericórdia todos os dias da nossa vida. Nós queremos te louvar e te agradecer porque é o Senhor quem ministra. Nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, porque o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. O Senhor inclina os seus ouvidos, Senhor Deus, para aqueles que buscam a tua face no momento de aflição. Muito obrigado porque o Senhor tem respostas para cada um de nós, ó Pai. Pelo poder da tua palavra. Ser livre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu vou encerrar, depois nós vamos estar orando pelos irmãos particulares. Amém? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que o Senhor te dê saúde, escuta bem. Que o Senhor te dê saúde no seu espírito. Receba em nome de Jesus. Na sua alma, receba saúde na sua alma, em nome de Jesus. E receba saúde no seu corpo físico, em nome de Jesus. Que você seja bendito ao entrar e ao sair. E que o Senhor confirme as obras das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém?